Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Flávia Abrão Vieira, sou historiadora, mestre e doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e vim apresentar uma pesquisa relativa à minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Miguel Arcanjo de Freitas Júnior. O trabalho em questão chama-se Processo Civilizador em Média Duração, um estudo de caso em Monte Alegre. Nós sabemos que o Elias compreendia o seu estudo sobre a sociedade de corte como modelo, e felizmente ele nos deixou um caminho para esforços de pesquisa análogos. Então, na concepção de Elias, para pesquisar os processos civilizadores, é necessário, em primeiro lugar, estudar os significados e o entendimento dado ao conceito de civilização na figuração investigada, elucidar como o comportamento e a vida das pessoas naquela sociedade mudaram, e, por fim, esclarecer como e por que ocorreram tais transformações sociopsicogenéticas. Para o Elias, os estudos dos processos civilizadores só seriam possíveis adotando uma perspectiva de longa duração. No entanto, de acordo com o levantamento que realizei para a minha tese, os pesquisadores brasileiros vêm adotando uma média de 50 anos como recorte temporal. Isso chamou a minha atenção e eu resolvi testar empiricamente, verificar se é possível captar os elementos do processo civilizador apontados pelo Elias em um quadro temporal mais curto, de média duração. Para tanto, eu tomei a cidade empresa de Monte Alegre, atual município de Telêmaco Borba, como meu paradigma empírico e estudei o seu processo de desenvolvimento entre os anos de 1948 até 1964, por meio de fontes jornalísticas, mais especificamente as crônicas de Elê Veloso Fernandes, uma destacada jornalista e escritora paranaense, que foi também redatora social do Jornal da Empresa, o Jornal Itibagi, que foi o semanário que eu analisei. Falando um pouquinho sobre Monte Alegre, é uma fazenda de propriedade da indústria Klabin, localizada à época no município de Itibagi, hoje Telêmaco Borba, onde a partir de 1934 os industriais implementaram uma cidade-empresa e uma fábrica de papel e celulose. É claro, a chegada da empresa mudou a paisagem e as pessoas. Casas de alvenaria, energia elétrica, livro-ponto, todas essas inovações, para a maioria dos trabalhadores e seus familiares, era uma grande novidade e exigiram, de maneira proporcional, mudanças na forma de se relacionar e na forma de se comportar. Em Monte Alegre, havia mais de 30 nacionalidades diferentes. Veio muita gente da Europa e essas pessoas conviviam com muitos vindo do interior do Paraná, de figurações rurais. E esse grupo heterogêneo se dividia basicamente em 3 grupos de trabalhadores: os plantadores de pinho e cortadores de lenha, que moravam nos acampamentos do mato, uma figuração rural, mais rural, portanto, e aqueles que moravam nas figurações urbanas de Monte Alegre, os operários da fábrica e os técnicos graduados e chefes. Então, como a maioria dos residentes das figurações urbanas de Monte Alegre tinha origem rural ou vieram de núcleos populacionais menores, os seus comportamentos eram correspondentes às interdependências do lugar de origem. No entanto, essas condutas nem sempre condiziam com as necessidades da produção ou eram compatíveis com as sensibilidades da classe dominante local. Então, assim, a Elê Veloso Fernandes aproveitou de seu espaço em comentário da semana no Jornal da Empresa, chamado Jornal Itibagi, e contribuiu para um processo de educação das condutas, adotando nas suas narrativas um tom pedagógico. Então, ao escrever sobre como as pessoas deveriam se comportar, ela acabou contribuindo para a aceleração dos processos espontâneos de aprendizagem social, visto que exercia um tipo de pressão formativa por meio das suas crônicas, que acabou estimulando a adequação comportamental e o desenvolvimento de uma segunda natureza. Na visão da cronista, o jornal Itibagi era um porta-voz da cidade de papel, e isso lhe deu legitimidade, inclusive, para versar, entre outras temáticas, sobre o cotidiano de Monte Alegre e ensinar comportamentos. Então, na intenção de promover mudanças, por meio dos seus escritos, ela adotou diversas estratégias, como mencionar, entre outros assuntos, uma determinada pauta para trazer o debate para o público. Outra possibilidade, outra estratégia, fazer comparações entre um padrão considerado por ela como ideal e aquele que precisava se adequar. E, por fim, sanções pedagógicas explícitas. Então, antes só de entrar nos detalhes da pesquisa, eu queria falar um pouquinho para vocês, fazer alguns comentários sobre a utilização das fontes jornalísticas no estudo dos processos civilizadores. Claro, na tese está muito mais detalhado, mas aqui, pelo tempo exíguo, preciso sintetizar. No entanto, nós sabemos que é por meio da educação que os indivíduos aprendem a regular a própria conduta, o próprio comportamento. E os processos de aprendizagem, eles ocorrem por meio das diversas instâncias das interações sociais. Aqui eu estou destacando o jornalismo, mas poderíamos estar falando de outras formas de ensino. Em articulação com o processo civilizador, é possível afirmar que os periódicos e
que todas as seleções que fazem parte do seu processo de confeição, eles apresentam uma realidade já alcançada ou a alcançar que condiz com os limites de tolerância à violência, às sensibilidades da classe ali representada, né? E acabam por direcionar os processos mais conforme suas maneiras de sentir, mas conforme as suas emoções. Numa perspectiva elisiana, então a gente pode afirmar que as narrativas publicadas no jornal, elas possuem uma dupla atuação. Elas incitam a rápida adequação comportamental enquanto um instrumento de coerção externa e também estimulam a formação de uma segunda natureza enquanto uma estratégia de ensino. Rapidamente sobre a metodologia, eu utilizei análise de conteúdo temática e as categorias que emergiram na análise e evidenciaram as esferas do comportamento sobre as quais eram dirigidas as crônicas e por meio delas pude descobrir as sensibilidades da autora e aquilo, né, as resistências, né. E sobre os resultados gerais, então, posso afirmar que, ao observar, né, 16 anos do processo de desenvolvimento de Telêmaco Borba, claro, 16 anos compreende uma parcela de um processo civilizador maior, e isso sempre deve estar presente, né, em pesquisas com recortes inferiores aos propostos lá pelo Elias. Então, nesses 16 anos, eu pude constatar que as pressões exercidas sobre os residentes da cidade empresa de Monte Alegre, entre 48 e 64, ocorreram por meio de uma série de monopólios, que eu também estudei na tese, e eram reforçadas por meio das narrativas de caráter pedagógico publicadas no jornal Tibagi. A opção por trazer ao debate público determinado assunto, a realização de comparações entre um padrão considerado ideal e aquele que necessitava se adequar, ou a manifestação de sanções pedagógicas explícitas, exerciam cotidianamente sobre os leitores e a comunidade em geral micropressões, que iam lhes requisitando uma adequação comportamental e o posterior desenvolvimento de uma segunda natureza na direção das narrativas. Os dominantes nas relações de poder, os industriais e a classe dominante local, no lugar de aguardar que o processo de civilização dos moradores de Monte Alegre ocorresse em seu ritmo, conforme as redes de interdependência fossem se estreitando e exigindo comportamentos condizentes, utilizaram o espaço do jornal para acelerar o processo de desenvolvimento local a partir da publicação de narrativas direcionadas, cuja intencionalidade era a transformação psicogenética da população. Diversas foram as esferas da vida sobre as quais as narrativas da Elê Veloso Fernandes incidiram, demonstrando assim as sensibilidades, os limites de violência e as manifestações comportamentais socialmente aceitas em Monte Alegre. Ao versar sobre como deveria ser o comportamento dos jovens, das mulheres, dos pais, para citar só alguns exemplos, ela demarcava um padrão que exercia pressão sobre a sua própria classe, no sentido de reforçar ou elevar comportamentos e também reificar sua posição nas relações de poder, mas que principalmente coagia a modulação comportamental e o desenvolvimento de uma segunda natureza nas camadas médias, formadas pelos trabalhadores operários e suas famílias, que tinham sua posição constantemente ameaçada pelas classes inferiores, né, o pessoal que morava nos acampamentos do mato. E aí a recorrente referência da Elê as célebres transformações comportamentais experimentadas pelos residentes, né, dos acampamentos, servia como um instrumento de pressão a essa camada que Elias chamou de duas frentes, né. As mudanças apresentadas por Elê em relação aos comportamentos que eram dissonantes demonstram a eficácia do conjunto de pressões normativas exercidas na cidade empresa na reorientação das expressões emocionais. Ao mesmo tempo, esse olhar mais detido à fonte, possível só por se tratar de um recorte de média duração, demonstra que os embates foram presentes. As práticas de resistência, no entanto, não foram capazes de redirecionar o processo de desenvolvimento local. Os diferentes monopólios exercidos pela Klabin em Monte Alegre, somados às narrativas de caráter pedagógico, transformaram os comportamentos manifestos naquele espaço, adequando o trabalhador oriundo das formações rurais em trabalhadores urbanos e industriais. E em relação às propostas, né, foi possível verificar o sentido da civilização em Monte Alegre, as mudanças que ocorreram e os porquês, né, esse exemplo nacional, e é possível, né, com essa pesquisa, é possível, é plausível e execuível, né, a realização de pesquisas de processos civilizadores em média duração, sem precisar trabalhar com amostragens, o que nos permite observar cada microcoerção, como as práticas de resistência e possíveis redirecionamentos dos processos civilizadores. Mas sempre devemos pensar isso dentro de um processo de desenvolvimento maior. Gente, quem quiser, então, fica o convite para ler minha tese. Eu sou Ana Flávia Abrão Vieira e ela se chama Jornalismo e Processos Civilizadores, Análise da Adequação Comportamental e da Formação de uma Segunda Natureza em Monte Alegre. Muito obrigada pela atenção, até mais.